Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, que tem feito com a gente essa experiência com a Palavra, né, nesse tempo aí com a gente. Hoje a gente começa esse tempo novo, esse tempo forte de conversão, com as celebrações de quarta-feira de cinzas, né? Então, nós iniciamos com a imposição de cinzas todo esse tempo de conversão e de salvação, que é o tempo da Quaresma. É interessante porque a gente parte da alegria, né? Da alegria que representa o símbolo dos ramos, né? Que nós balançamos, cantamos alegremente no domingo de Ramos. Então a gente parte dessa alegria e chega às cinzas, que parecem, a princípio, que é o quê? Os ramos destruídos e queimados. A um primeiro olhar tem esse elemento, né? De que foi destruído e queimado. A alegria foi destruída e queimada. A alegria se acabou, foi pulverizada. Mas, na verdade, essas cinzas não representam uma destruição, mas representam um recomeço, que é sempre o ideal e o centro daquilo que é a vida cristã. Recomeçar. Muitas vezes nós vamos nos deparar com coisas que vão roubar a nossa alegria. Por exemplo, o pecado, situações difíceis, né, perdas, os problemas. Eles parecem roubar a nossa alegria, mas eles não são para roubar a alegria. Eles são talvez para direcionar ou nos ajudar a recomeçar. Então, às vezes eu estou indo por um caminho que eu me deparo com uma situação difícil e eu tenho a oportunidade de recomeçar. Então, a quarta-feira de cinzas, esse mistério dos ramos que são queimados e transformados em cinza, também com a frase recorda-te que veio do pó e ao pó retornará. Então, ou seja, esse retornará dá a ideia desse novo começo. Convertei-vos e credes no Evangelho. Também essa ideia de recomeço, porque conversão é sempre recomeçar. Então, Quaresma é tempo de conversão, ou seja, é tempo de um novo começo para a nossa vida. Aquilo que eu estava fazendo que talvez não estava dando muitos frutos ou sendo tão bom, eu sou convidado a recomeçar. Recomeçar, muitas vezes na minha vida, o que eu preciso recomeçar? Recomeçar a rezar, porque talvez eu não tenha mais, eu desanimei, deixei de rezar como deveria ou como poderia. Recomeçar a amar de maneira especial, né, no meio da minha família, da minha casa, né? Então esse recomeçar a amar a minha família, recomeçar a buscar a Deus, recomeçar a buscar a santidade, recomeçar um caminho de conversão e de mudança de vida. Tudo isso faz parte da Quaresma. Só entendendo também que tudo isso é um processo. Então, processo, eu não começo de cima, mas eu começo de baixo ali, pouco a pouco, né? Eu vou dando pequenos passos. Então, se eu reconheço que eu, por exemplo, que eu preciso voltar a rezar, e eu não preciso e não devo chegar assim, não, agora eu vou ficar 2 horas todo dia rezando. Quem não está rezando, não vai de uma hora para outra rezar 2 horas. Então, é preciso você ter esse recomeço, ele precisa também da sinceridade, sabe, do meu coração. Sinceridade sem mediocridade, porque às vezes a gente confunde sinceridade com mediocridade, né? A gente acha que, não vou conseguir, a gente se rebaixa. Não é isso. Mas é ser sincero, eu vou conseguir de uma hora para outra rezar 2 horas? Não vou. Então, eu preciso começar ali 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos e vou progredindo aos poucos. Então, isso é processo. Eu vou conseguir, por exemplo, em casa, reconheço que eu preciso recomeçar a amar. Eu vou conseguir amar todo mundo da minha casa de uma hora para outra? Não. Mas eu posso recomeçar por aquele que talvez seja mais simples para mim. Por exemplo, eu não tenho tido contato com quase ninguém da minha casa, que eu ando com raiva, chateado, né? Então, quem é a pessoa mais fácil? Meu irmão, a gente já foi mais próximo, eu acho que vai ser mais fácil. Então, eu recomeço a amar por ele. E aí, conquistando aquilo, eu vou para outra pessoa, vou para outro, entendeu? Não querer abraçar o mundo de uma vez, mas recomeçar respeitando o processo. A primeira leitura, ela convida a gente justamente a isso, a voltar para Deus. Ele vai dizer, voltai-vos e voltai-vos de todo o coração.
Então, ou seja, ele começa a convidar a gente a voltar e voltar de coração, porque o coração é o centro da decisão. Os erros ou acertos que eu cometo, eles começam sempre por uma decisão do meu coração, onde eu vou decidindo o meu coração por aquilo. O meu coração toma a decisão de errar, o meu coração toma a decisão de acertar, o meu coração se deixa levar por um impulso, o meu coração se deixa levar por uma raiva, o meu coração se deixa levar por uma alegria ou por uma outra satisfação, me se deixa levar por uma busca de prazer. Então eu preciso determinar, tomar a decisão em primeiro lugar. Eu quero recomeçar, eu quero voltar para Deus. Precisa existir em nós esse eu quero voltar para Deus. Que isso é voltar de coração, é tomar essa decisão. E aí eu vou voltar para ele diz, volte com o que você tem. Voltando para ele, também apresentando aquilo que são minhas dores, minhas dificuldades, minhas lutas, minhas fraquezas. Eu não posso voltar para Deus escondendo dele a minha verdade, até porque é impossível esconder a minha verdade dele. Mas às vezes eu tento ou eu penso que eu estou escondendo dele a minha verdade. Só que eu preciso apresentar a ele. Então aquilo que é difícil, aquilo que é minha dor, aquilo que é minha fraqueza, aquilo que é minha limitação, eu preciso voltar e apresentar verdadeiramente para ele. Quaresma também, como vai dizer a segunda leitura, é esse tempo favorável. Favorável de quê? De reconciliar-se com Deus. Reconciliar também é voltar. Reconciliar também é voltar. E talvez a minha reconciliação com Deus, nesse tempo da Quaresma, vai passar, em primeiro lugar, por voltar a participar da missa, né? Que Deus ajude, que seria tão maravilhoso se a gente tomasse uma decisão de, pelo menos nesse tempo da Quaresma, uma participação diária da missa, ou mais vezes na semana do que eu tenho ido, para ter mais contato com Deus, para manifestar ainda mais essa minha decisão. Eu quero voltar, então eu vou me esforçar um pouco mais, eu vou dar um pouco mais para Deus. Também, esse voltar, não tem como não dizer que passa pela confissão, né? Onde não existe, muitas vezes a gente ainda tem essa mentalidade de que eu me confesso diretamente com Deus. Não existe isso não é doutrina católica. A doutrina católica nos fala que o sacramento da confissão exige, necessita duas coisas. Um penitente, ou seja, uma pessoa que tem um pecado, e um sacerdote para te dar absolvição. Porque a confissão é justamente, você chega com o seu pecado, o pecado que você tem consciência e reconhece, diante do sacerdote e sai dali limpo, pronto para o céu. Mas precisa existir aquele que vai ser o instrumento de onde vai sair. Das mãos do sacerdote saem as águas da misericórdia, né? As águas da misericórdia que em primeiro lugar saíram do coração de Jesus, no alto da cruz. Na confissão saem das mãos do sacerdote para te lavar, te limpar e te purificar de todo pecado. Então você sai da confissão pronto para o céu. Você chega pecador e sai santo. Só que isso tem uma passagem, precisa passar pela verbalização dos seus pecados diante do sacerdote. Então, não há como eu desejar o céu, não há como eu querer chegar no céu sem passar por uma confissão, entende? Então, a confissão é parte desse voltar para Deus. E o Evangelho vai trazer para nós as práticas da Quaresma. As práticas da Quaresma que são muito importantes a gente pensar, que elas devem ser simples. Eu não devo pensar em penitências ou práticas quaresmais que sejam muito elaboradas, porque não é show, sabe? Não é uma apresentação, é uma busca de encontro com Deus. Então elas precisam ser práticas simples, que não sejam reconhecidas ou anunciadas, porque o reconhecimento e o anúncio só abrem portas de vaidade, né? Então elas devem ser penitências, práticas quaresmais simples, porém que sejam efetivas. Não necessita divulgar, não necessita falar, não precisa ser aquela coisa que você vai dizer para todo mundo. Não, isso eu não posso porque eu estou na Quaresma. Não, isso daí... Não precisa disso. A partir do momento que você divulga, você já abre uma porta para vaidade. Aí já vem um pecado. Então toma cuidado com isso. Escolha algo que, como vai dizer o Evangelho, que você feche a porta do seu quarto e viva aquilo com Deus. Viva no seu interior. Que viva aquela prática com o Senhor, onde só Ele sabe. No máximo, se você tiver, o seu diretor espiritual vai saber da prática que você está fazendo, né? Também, uma coisa importante sobre as práticas espirituais é que elas duram os 40 dias da Quaresma. A gente pode amenizar, né? Porque a gente tem a pausa na Quaresma no dia de São José, tá? Mas elas são para ser vividas ao longo de 40 dias. E se eu esquecer a minha prática, e quando eu vi eu já tinha feito, você volta no dia seguinte, entende? Então as práticas elas são para ser vividas nos 40 dias, mas se você esquecer, se perder, cair, você volta, você retoma as suas práticas. O mais importante
é tentar passar esse tempo se esforçando por viver alguma coisa diferente, se esforçando por viver essa prática. Também é muito importante, em relação às práticas da Quaresma, que a igreja vai nos ensinar, que a gente tente fazer práticas que a gente possa perpetuar. Então, ou seja, não vale muito a pena, por exemplo, eu fazer o tipo de prática de, por exemplo, eu vou ficar 40 dias sem mexer no Instagram. Ok, é uma prática boa, vai te ajudar, porque você vai ter mais tempo para rezar. Porque talvez o Instagram tá te roubando tempo de rezar. Só que quando acabar a Quaresma, aí você vai passar horas e horas no Instagram. Então, talvez essa prática de não mexer no Instagram na Quaresma não seja efetiva, tão efetiva. Porque o ideal da prática quaresmal é que você possa estender ela depois, que você possa continuar essa prática. Então, talvez, ao invés de você desativar o Instagram, estabeleça horários para você estar nele, para você ver. E aí, dentro disso, você pode depois manter. Você passando os 40 dias, você mantém isso, de ver o Instagram, sei lá, só depois de 9 da noite eu não vou mais ver, ou só vou ver 20 minutos durante o dia, entendeu? Para que depois você possa manter de alguma forma essa prática. Também não adianta, tem gente que diz, eu não vou comer doce na Quaresma. Beleza, é uma prática muito boa. Mas aí quando chega o domingo de Páscoa, a pessoa come 5 caixas de bombom, mais 2 ovos de Páscoa e mais um bolo de chocolate, um brownie com um bolo de cenoura e um pavê e uma cocada. Então qual é o sentido disso? Você ficou 40 dias vivendo uma prática para depois chutar o balde dessa maneira? Então, isso precisa ser melhor organizado e coordenado, entendeu? Na sua vida. Em relação às práticas, o Evangelho nos apresenta as 3 práticas principais da Quaresma, que é oração, jejum e esmola. A oração é dedicar mais tempo a Deus. Então, a gente é convidado na Quaresma a deixar outras coisas para ter mais tempo para dedicar-se a Deus. Então, essa é uma prática muito importante da Quaresma, que também deve ser perpetuada depois. Porque a partir do momento que eu conseguir me organizar na Quaresma para dar mais tempo para Ele, então já sei que eu posso. Isso se torna manifesta que é possível para eu continuar vivendo. O jejum, que é também escolher uma coisa importante da minha vida para abrir mão durante 40 dias. E aí o jejum, ele pode ser feito, né? Lembrando aqui, antes de falar da particularidade do jejum, lembrando também que durante a Quaresma, toda a igreja, claro, salvo os casos onde a pessoa tem orientação médica, é convidada a não comer carne nas sextas-feiras. Então, todas as sextas-feiras da Quaresma, nós somos convidados a fazer essa abstinência de carne. Então, lembra-se disso. Inclusive, hoje também, quarta-feira de cinzas, não é dia de comer carne, tá? Então, carne, presunto, linguiça, apresuntado, peito de peru, frango, tudo isso a gente não come no dia de hoje. Hoje a gente come ou ovo ou peixe, tá? Então, hoje e todas as sextas-feiras da Quaresma. Também é importante a gente entender, então, que como que a gente vai desenvolvendo essa prática de jejum. Ou eu posso escolher uma coisa que me custa e vou abrir mão dela durante os 40 dias da Quaresma, seja um doce depois do almoço, o açúcar do café, seja, sempre que eu vou comer eu coloco, sei lá, sempre que eu como eu não sei comer sem farofa. Aí você pode não comer a farofa durante os 40 dias da Quaresma. Uma coisa que vai ser um sacrifício para você, sem farinha, né? Sem farinha. É uma coisa que vai ser sacrifício para você, que você vai sentir falta. E aí, quando você sentir falta, você não vai reclamar da falta. Você vai rezar e pedir a Deus para te sustentar. Esse é o caminho do jejum. Quando aquela coisa que eu estou abrindo mão me faz falta, eu peço a Deus para me sustentar. Então, eu já estou unindo o jejum com a oração. Outra coisa importante, outra coisa que eu posso fazer é tirar uma refeição do meu dia, né? Ou, por exemplo, nas sextas-feiras, nas quartas-feiras, eu posso tirar uma refeição do meu dia. Só que aí eu vou ficar sem comer direto? Posso, mas não é isso que a igreja orienta. Eu posso, por exemplo, tomar café da manhã. A igreja nunca orienta que a gente tire o café da manhã. Então, eu posso tirar o café da manhã e depois eu vou só jantar, não vou almoçar. Eu posso ficar sem comer no almoço, ou eu posso substituir o almoço por um lanche simples. Um lanche simples não é um lanche do McDonald's, nem iFood, nada disso. É um lanche simples, vou comer um biscoito, beber uma água, tomar uma vitamina. Então eu vou substituir aquela refeição
por um lanche simples. E outra forma também de fazer o jejum da quaresma é, por exemplo, eu particularmente não gosto de comer berinjela, jiló, essas coisas. Então, às vezes, na quaresma já fiz isso de comer essas coisas. Porque como eu sou meio, quem me conhece sabe que eu sou meio chato para comer, então, às vezes, ficar sem comer uma coisa não é sacrifício para mim. Porque eu quase não como muitas coisas, então não tem muito sacrifício, né? Então, isso meu diretor espiritual me orientava no seminário. Então, porque no seminário tinha muita coisa que eu não gostava de comer. Então ele sempre me orientava, faça a sua penitência comendo o que você não gosta. Sem fazer careta, sem... né? Parece que vai vomitar. Come como se fosse a melhor coisa da sua vida. E oferece por amor a Jesus. Então essa também é uma prática. Porque tem muita gente que também tem dificuldade para comer. Não sente fome e tal. Então talvez, para você, o seu jejum vai ser comer. Ah, eu não tô com vontade de comer, mas você come alguma coisa, entendeu? Eu não gosto disso. Coma aquilo que você não gosta. E isso é um sacrifício também da quaresma. E a terceira prática é a prática da esmola. Por quê? A partir do momento que eu estou também deixando de comer coisas que eu gosto, estou abrindo mão de algumas coisas, essas coisas geralmente custam. Então, não só custam fisicamente, mas custam dinheiro. Então, o dinheiro que eu economizo daquilo que eu não estou consumindo, eu vou direcionar para a esmola, que eu vou doar para uma instituição ou para a própria igreja. Então, a esmola não é eu pegar o que está sobrando para dar. A esmola é eu entender que, por exemplo, eu gosto de tomar sorvete, sei lá, eu gosto de tomar sorvete, todo sábado eu tomo sorvete. Durante a quaresma eu não vou tomar sorvete no sábado e o dinheiro do sorvete eu vou guardar para esmola. Uma coisa assim, entende? O dinheiro do cigarro. Eu fumo 2 maços de cigarro todo dia. Durante a quaresma eu vou fumar um só e o dinheiro do outro eu vou dar para esmola. Entende? Então é assim que a gente vai caminhando ao longo da quaresma. E aí é assim que a quaresma vai então, por esse movimento, onde eu vou tomando a decisão de abrir mão de coisas por Deus, seja para rezar, seja para me sacrificar no jejum, ou seja para compartilhar com o outro, isso vai me ajudando a abrir o meu coração para o processo de conversão. Então espero que todos vocês tenham uma santa e frutuosa quaresma. Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.